Hoje no Cartório Contemporâneo, entrevistamos o Dr. Rafael Favetti sobre as mudanças e impacto para a sociedade do serviço notarial. Veja uma homenagem aos 180 anos do registro de imóveis. Por que no Brasil se divorcia tanto? Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Rafael Favetti é professor e advogado, doutorando em Direito pelo IDP e mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Conversamos com ele sobre as mudanças e impacto para a sociedade do serviço notarial. Olá, doutor Favetti, tudo bem com o senhor? Obrigado, Duda. Muito prazer estar aqui com você mais uma vez. Pesquisa do Datafolha do ano passado apontou que os serviços dos cartórios são considerados os mais confiáveis pela população. Como avalia a importância da atividade notarial e registral para a sociedade? Confiança, Duda, talvez seja a palavra-chave da nossa civilidade hoje. Com o mundo cada vez mais complexo, saber a realidade e ter fé nas coisas é muito importante. Estamos vendo um momento, por exemplo, Duda, em que se fala muito sobre taxa de juros e etc. O que tem por trás disso? É a fé na moeda, por exemplo. Então, você ter fé nas coisas, fé num documento, fé, acreditar que o dono de um imóvel, por exemplo, é realmente o dono daquele imóvel e por aí vai, é extremamente importante. E o que o brasileiro diz nessa pesquisa? Que ele acredita no trabalho dos cartórios. Aliás, os delegatários de serviços extrajudiciais são aqueles que têm a chamada fé pública, a fé delegada pelo Estado para que ele autentique aquilo que está no ato, no documento, que aquilo é verdade. Portanto, a confiança que a população brasileira tem nos cartórios, ela é, na verdade, reflexo da confiança que nós temos daquilo que o cartorário faz, que aquele documento é verídico, do que aquilo que está escrito é a realidade das coisas. E isso está cada vez mais importante nesse universo complexo, ainda mais se pegarmos as redes sociais. Muito se fala, por exemplo, sobre fake news, muito se fala, por exemplo, sobre deep reality, muito se fala, por exemplo, sobre as transformações da realidade que imprimem ao ser humano uma absoluta dificuldade de saber o que é verdade e o que não é. E são os cartórios que conferem essa autenticidade, essa noção de verídico para aquilo que o cartório apresenta. Como vê a importância dos concursos públicos para a dinamização da atividade no Brasil? A República Brasileira ela foi refeita em 1988 através da nova Constituição. E a pegada da nova Constituição foi a ideia dos concursos. Não só para as serventias extrajudiciais, mas para todo o serviço no geral. Para as serventias extrajudiciais, a delegação, aliás, é a única vez que a Constituição fala sobre delegação. As delegações, elas são feitas mediante concurso público. E isso quer dizer que é através da nação brasileira, da população brasileira, que qualquer um, tendo evidentemente as habilidades mínimas, pode concorrer a ser o delegatário da fé pública. Logo, é um avanço civilizatório a ideia do concurso público para as atividades extrajudiciais. Sobre a importância do trabalho acadêmico desenvolvido na seara do direito notarial e registral, essa é uma atividade que ainda é pouco conhecida pelos brasileiros? Ainda é pouco conhecida pelos brasileiros e também te digo mais, é pouco conhecida pelos pesquisadores das universidades. Nós temos ainda poucos mestrados e poucos doutoramentos feitos nessa área. Eu destaco um desse ano, por exemplo, que é muito interessante ler, que é o da doutora Fernanda, que é a nossa parceira lá de Minas Gerais, e todo mundo conhece a Fernanda aqui, que trabalha na CNR também, e são esses trabalhos que, através deles, que passamos a conhecer de maneira acadêmica e especialmente científica aquilo que está na carreira, na fé pública dada para os delegatários. Portanto,
todo o trabalho acadêmico e todo estudo acadêmico, e não só aquele acadêmico, mas também os científicos e aqueles que vêm a corroborar com não só as melhorias da carreira, mas aquelas situações em que o serviço precisa de um melhor olhar pelo judiciário, pelo CNJ, eles vêm a contribuir, portanto, à melhoria da vida do brasileiro através dos serviços notariais. Como avalia a perspectiva para a atividade dos cartórios no novo governo? Acredita que possam ser discutidas novas propostas legislativas para aprimorar ainda mais a atividade? A atividade vem se aprimorando independentemente do governo. Independentemente da coloração de quem quer que esteja no Palácio do Planalto ou nos governos estaduais, a atividade vem se aprimorando à medida que duas coisas acontecem. A primeira delas é o aprimoramento da tecnologia. Quanto mais tecnologia, mais serviços cartoriais podem ser feitos de maneira com excelência. E a segunda delas é a confiança que a população brasileira tem nos cartórios e nos serviços notariais. Portanto, essa junção da confiança com a ascensão de novas tecnologias faz com que a atividade dos delegatários seja, de certa forma, até independente aí do que qualquer governo, porque as mudanças vão vir. Exemplo do que eu estou falando, eu lembro que ainda no início dos anos 2000, nós colocamos nos cartórios a possibilidade, eu participei ativamente disso, a possibilidade de você fazer o divórcio via cartório. E depois veio o apostilamento, depois veio várias outras situações que faz parte da confiança do brasileiro. Se o brasileiro não tivesse confiança nos cartórios, isso não ocorreria. Portanto, a confiança junto com o incremento tecnológico faz com que todas esses significativos progressos que os cartórios oferecem à população brasileira sejam atingidos, independentemente de governos. Qual a importância da elaboração de leis para regular os serviços notariais e de registros? As leis são importantes para qualquer tipo de atividade. Há que se ter um certo cuidado, no sentido de que, imagina se a gente tivesse uma lei dizendo o que era impedimento no futebol. Nós não temos lei que diga o que é o impedimento, né? Isso é a própria atividade do futebol, na sua autorregulação, que diz o que é o impedimento. Antigamente o impedimento tinha que ser atrás da linha do último marcador, hoje tem que ser na mesma linha. Isso foi um avanço. Então, é evidente que as leis são sempre muito bem-vindas. Porém, há que se ter um espaço significativo para a autorregulação. Por quê? Porque são os próprios registradores, são os próprios cartorários que sabem melhor a sua realidade e conseguem, aí sim, implementar entre aspas, um compliance. Isso é, regras próprias aí, ao passo que, independentemente do que a lei geral e impessoal traga para a população brasileira. Portanto, evidentemente, todas as leis são bem-vindas, mas também há que sempre deixar um espaço reservado para a autorregulação. Os cartórios brasileiros se transformaram e hoje prestam a maior parte de seus serviços em meio eletrônico. Como avalia essa mudança e a importância da prestação digital dos serviços extrajudiciais? A civilidade, no geral, passa por um momento de mudança significativa desde 2008. Se você pegar num gráfico de mudança da humanidade em geral, 2008 é um ano muito significativo, porque é um incremento muito forte das novas tecnologias que passam a pertencer na vida não só de corporações, etc., mas do indivíduo no geral. Isso em qualquer lugar do mundo, seja aqui, seja na Tailândia, ou em Roma, em qualquer lugar que você quiser. E os cartórios não ficaram atrás. Os cartórios brasileiros, eu não tenho medo nenhum de dizer, são talvez um dos mais modernos do mundo e não tem medo de dialogar com as novas tecnologias. Portanto, eu acredito que a cidade que você esteja me vendo agora tem um cartório que tem acesso online, que você consegue fazer boa parte dos serviços online. E logo, claro, óbvio que depois da pandemia, com o incremento ainda de mais novas tecnologias, isso ficou cada vez mais visível. Hoje é possível você fazer uma imensidão de atos registrais e cartoriais no geral, notariais, através do mundo remoto e etc. Então, essa é uma situação que não volta atrás.
O mundo está cada vez, tem um lado bom e tem um lado ruim, mas o mundo está cada vez mais sentado, né? Está cada vez menos nômade, está cada vez mais dentro da sua casa, observando o universo. E dessa maneira os cartórios estão prontos para ser mais um artífice dessa nova realidade mundial. Os cartórios prestam um relevante serviço para a sociedade. Como avalia a importância dos cartórios no processo de desburocratização? Ô Duda, a desburocratização é uma das palavras-chave aí do mundo contemporâneo por um motivo muito simples. Elas trazem o tempo. O tempo é significativo para as pessoas. O tempo custa. A coisa mais cara para qualquer pessoa que não é nem dinheiro, é o próprio tempo. O tempo é aquilo que, enfim, quando passa, não volta atrás. Recomendo a todos a lerem, por exemplo, tudo aquilo que Rubem Alves fala sobre o tempo. É um pensador brasileiro que trabalhou muito sobre a questão do tempo, é um grande escritor e trabalhou bastante a questão sobre o tempo. Dá uma olhada aí depois daqui, vai lá no Google e bota Rubem Alves e pega o que ele trabalhou sobre o tempo e você vai ver como o tempo é da coisa mais escassas na história contemporânea. E a desburocratização vem aí, ela vem para te dar mais tempo, para você fazer o que você bem entender, para você fazer o que você quiser, evidentemente, mas é um produto absolutamente escasso. Portanto, a desburocratização através dos cartórios oferece à população brasileira o diamante mais caro da nossa contemporaneidade, que é o tempo. Qual sua visão sobre o futuro da atuação dos registros públicos na prestação dos serviços à população? Os desafios são enormes para o futuro dos registros públicos. Isso porque, como nós vimos, nós estamos em outra esfera estrutural aí da civilidade mesmo, da forma como a gente se relaciona, da forma como a gente compreende o mundo e por aí vai. Portanto, são desafios enormes aí para os cartórios. Desde questões mais, entre aspas, clássicas, como, por exemplo, questões de gênero, que a gente já enfrenta há algum tempo, os cartórios já enfrentam há algum tempo, como mudanças de alcunha, o cartório já enfrentam há muito tempo, como coparticipação societária em sociedades uni-individuais de famílias e por aí vai, desde a confecção de novos tipos de sociedade que o direito às vezes nem abarca, mas existem de fato, desde questões de moradia, desde questões de novas formas de organização social para o trabalho, que às vezes o direito do trabalho nem conhece e os cartórios têm que enfrentar, e portanto os cartórios, eu costumo dizer que são o primeiro para-choque da modernidade. Antes da modernidade chegar na lei, chegar na transformação social, chegar naquele acórdão do Supremo Tribunal Federal que fala, por exemplo, sobre a possibilidade de união homoafetiva, ou antes de chegar no TST, sobre novas formas de contratação, ou ainda sobre chegar no STJ, sobre novas formas de sociedade, eles chegaram primeiro no cartório. Então, os cartórios, eles sempre enfrentam primeiro a modernidade, antes do Poder Judiciário, antes da lei e por aí vai. São eles que absorvem aí o impacto da nova forma de viver e da nova forma de contemplar o mundo. E, portanto, os cartórios têm que estar preparados, por outro lado também, né, sobre essa situação. Como avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? A CNR está de parabéns, acerta muito nesse diálogo com a TV Justiça, porque, evidentemente, quando a gente pensa em justiça da TV Justiça, nós pensamos nos tribunais, etc. Mas o dia a dia da população brasileira ele é feito também através dos cartórios, né? É ali que boa parte da vida das pessoas ficam, o casamento, o divórcio, a compra, a venda, o carro, a casa, enfim, o testamento, essa coisa toda, tudo fica ali nos cartórios. E, portanto, a nossa confederação está de parabéns, as federações estão de parabéns, os sindicatos estão de parabéns e obrigado à TV Justiça por abrir esse espaço para desmistificar um pouco o que é o cartório. É inegável que ainda há uma fama não real de que cartório é justamente o contrário, né? Aquele lado burocrático. Não, então acho que esse programa vem aí a desmistificar essa imagem ainda arcaica, bem ruim ainda que se tem, que não é real sobre o serviço delegatário brasileiro. A Câmara dos Deputados fez uma sessão solene em homenagem aos 180 anos do Registro de Imóveis. Veja a seguir.
Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à Câmara dos Deputados. Temos hoje a honra de sediar uma sessão solene de grande significado histórico e de extrema atualidade, a comemoração dos 180 anos do Registro de Imóveis do Brasil. Com efeito, o início do Registro de Imóveis entre nós se dá em 21 de outubro de 1843, data da promulgação da Lei 317, no limiar do reinado de Dom Pedro II. A referida lei criou o Registro Geral de Hipotecas a ser regulamentado por decreto. Celebrar 180 anos de registro de imóveis do Brasil nesta casa representa muito para o registro de imóveis brasileiro. O registro de imóveis brasileiro, que, como todos nós sabemos, surgiu para apoiar o desenvolvimento do Brasil. E a inteligência, a sabedoria manifestas nesta casa para que desde 1843 o registro de imóveis fosse uma instituição pública exercida em caráter privado, foi algo que deu certo. E deu tanto certo que o legislador de 1988 optou para que vários serviços públicos fossem exercidos em caráter privado, apenas tendo a regulação e a fiscalização do Estado por meio das agências reguladoras. A propriedade é um direito basilar, reconhecido praticamente por todas as sociedades modernas e que constitui um importante direito humano, constante no artigo 17 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, naturalmente, assegurado pelo ordenamento jurídico brasileiro. A propriedade imobiliária, a terra, a casa própria, a despeito de todas as transformações sociais que experimentamos, permanece como o bem material mais estimado e representa uma proteção para a família, especialmente em famílias de dificuldades financeiras. O registro de imóveis é um valioso mecanismo de segurança para o dono do imóvel e dá confiança às transações imobiliárias. Por ser público, o registro de imóveis é um instrumento de transparência e de combate à apropriação irregular de terra pública, a fraudes imobiliárias e a crimes de toda sorte, como a corrupção, a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro. Ademais, o registro imobiliário prevê estabilidade e segurança aos atos que declaram, constituem, modificam, transferem e extinguem direitos relativos a bens imóveis. Exerce, deste modo, um importante papel na prevenção de litígios e contribui para a harmonia social e para o bom funcionamento do Poder Judiciário. Avulta nesse contexto a importância dos cartórios de registro de imóveis, do registrador e de seus auxiliares, que prestam um grande serviço público e uma função social de grande mérito. Está, portanto, mais do que justificada a presente solenidade. Há de comemorar os 180 anos do registro de imóveis no Brasil e todo o empenho e os serviços prestados à nação durante esse período. Encerro, portanto, as calorosas saudações aos registradores, escreventes, auxiliares e demais colaboradores dos cartórios de registros de imóveis de todo o Brasil. Muito obrigado, presidente Arthur Lira. Bom, a gente, enquanto relator do Minha Casa Minha Vida, conseguiu preservar as grandes conquistas aí que o registro de imóveis trouxe para o Brasil. O registro de imóveis evoluiu muito com os registros digitais, enfim, o sistema, o operador nacional. Então, é um setor que tem evoluído, se reinventado a cada dia que passa e contribuído muito para a evolução da sociedade brasileira. Então, o setor
tem aqui todo o apoio do nosso mandato. Queria dizer aos registradores imobiliários do Brasil, parabéns por tudo o que o setor já conquistou e por tanto que vocês contribuem para o crescimento da sociedade brasileira. Falar de cartório, de notários, falar do registro de imóveis, necessariamente é falar da segurança jurídica. Da segurança jurídica que essa atividade proporciona ao mercado financeiro, aos comerciantes de imóveis, aos corretores e principalmente ao cidadão, ao usuário do serviço. Todos, até pouco tempo atrás, entendemos que o sonho de todo brasileiro é ter a sua casa própria, ou ter a sua roça, como a gente fala no interior do Pará, ou ter a sua terra. E a nossa legislação pátria diz, é dono aquele que registra. E o cartório, ele dá essa segurança ao cidadão. E falar da atividade notarial e registral, é importante desmistificar alguns fatos. Muita gente fala que o cartório cobra caro, que o dono de cartório é um cidadão abastardo, ou que ocupa uma cadeia na sociedade financeiramente acima das demais. Fato é, hoje nós temos uma relação de incontáveis itens que precisam ser arrecadados pelos cartórios, mas que não compõem a remuneração das pessoas que trabalham nos cartórios. Não são uma, não são duas, não são três, nos estados da Federação Brasileira, que é imposto ao administrador do cartório a arrecadação de taxas que vai para a Defensoria Pública, para serviços públicos outros diversos que não fazem parte da atividade notarial ou registral, mas o cidadão de bem, o consumidor, o adquirente de um imóvel, quando vai pagar aquela taxa, ele paga no cartório, e ele está entendendo que esse recurso vai para o administrador do cartório. O que isso, na prática, todos nós sabemos que não é verdade. A questão da posse no Brasil, o Brasil é uma terra de poceiros, fala o Paraguaçu Hélades, que é um grande mestre nesse assunto lá do Pará. Nós precisamos de publicitar essas posses, precisamos de definir as estradas brasileiras, municipais, estaduais e federais, as reservas indígenas. Estamos aí com o marco temporal que está nesse debate no Supremo e também nessas casas, e a gente tem que definir essa situação. E isso eu quero dizer tão somente para dizer que, sem integrar o nosso país, nós não teremos um registro de imóveis seguro, assim como sonhamos. A bem da verdade, nós que conhecemos o Brasil, meu filho está registrador no Rio Grande do Norte, vivi em Rondônia, conheço o Sudeste, que sou mineiro, vivo no Centro-Oeste, conheço o sul do país, e a gente vê que há uma necessidade muito grande de integrar para não entregar. Esse foi o slogan do nosso grande Marechal Rondon, e eu digo isso em termos de registro de imóveis. Nós avançamos muito desde o dia 21 de outubro de 1843, já se foram 180 anos. Tivemos algumas fases complementares com a criação do Código Civil, que consolidou o registro de imóveis como ato governamental, com ato de Estado. E de lá para cá tivemos outros avanços. Foi dito pelo nobre deputado que nos antecedeu e também pelo ministro, da lei da Minha Casa Minha Vida. Lá foi inserido um artigo 76, na medida provisória 459, da qual tive o privilégio de participar do grupo de trabalho que elaborou, juntamente com o colega Flausilino, a quem rendo as minhas homenagens, para que tivéssemos o cartório, o registro eletrônico. E de lá para cá, no governo anterior, criou-se aí o cartório digital, e outras mudanças legislativas aconteceram, aperfeiçoando aquilo que nasceu
bom, mas que precisa de melhorar, precisa de ser aperfeiçoado e precisa de ser levado aos rincões desse país. Senhoras e senhores, 180 anos registrando sonhos. É o que o Sistema do Registro de Imóveis do Brasil celebrou no último dia 21 de outubro, no último sábado. O sonho da casa própria, o sonho da aquisição do primeiro terreninho, no qual se construirá a sede do lar familiar. O brasileiro conseguiu aprimorar um serviço público de extrema relevância com singular êxito. A instituição criada no país pela Lei Orçamentária 317, de 21 de outubro de 1843, atendia a uma necessidade de mercado de crédito emergente. O propósito era controlar e dar publicidade às hipotecas, como já foi falado aqui, num período em que elas se ocultavam e poderiam frustrar a segurança jurídica e econômica do crédito imobiliário. Os antigos cartórios, prestadores desse serviço, foram absorvendo o rol de princípios instaurado pelo Constituinte de 1988, que a eles deu nova configuração. A inteligente estratégia do elaborador do Pacto Fundante os converteu em delegações extrajudiciais. E, desde então, a escala ascensional em eficiência e segurança jurídica é notável. Hoje, não há dúvida de que o registro de imóveis brasileiro é superior ao de muitos países, inclusive ao dos Estados Unidos, com o qual é sempre comparado. As vantagens são inúmeras. Aqui, o titular dominial, que tem registrado a sua propriedade numa circunscrição imobiliária competente, pode permanecer tranquilo. Há um enorme instrumental jurídico à sua disposição para garantir o seu direito. Já em terra Yankee, o adquirente de um imóvel precisa fazer por si a pesquisa filiatória, pois o registro de imóveis apenas inscreve o documento, o título, e não o próprio direito. Daí a necessidade posterior de contratação de um seguro garantidor da boa aquisição, missão e dispêndio de que o brasileiro está poupado. O grande passo que a Constituição Cidadã foi tornar o responsável pela delegação extrajudicial de registro imobiliário um profissional capacitado, cujas condições técnicas e idoneidade são aferidos pelo Tribunal de Justiça de cada Estado da Federação. Submetem-se a um concurso bastante severo e se tornam responsáveis por esse acervo de dados de interesse jurídico, econômico e social. Poucos cidadãos sabem que o Estado não investe um centavo na atividade notarial e registral imobiliária. A atividade é exercida em caráter privado. Por isso, a assimilação da filosofia empresarial, que conferiu superior qualidade e crescente aprimoramento aos serviços prestados. E ele é notório. A avaliação das delegações extrajudiciais é sempre a cada vez mais favorável, a ponto de serem considerados o serviço estatal de mais eficiência da República. O advento da quarta revolução industrial incrementou ainda mais a vocação redentora do registro imobiliário. A propriedade é direito fundamental de primeiríssima dimensão, tanto que explicitada no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Ser proprietário é uma dimensão expressiva da cidadania. O protagonismo do registro de imóveis é a alavanca propulsora de uma política estatal da maior envergadura, que é a regularização fundiária. Está nas mãos do registrador imobiliário conferir certeza à insegurança que ainda reina em boa parte dos espaços da nação, como bem falou meu amigo Arimateia. Pense-se na região amazônica, promissora esperança na descarbonização, pois é urgente enfrentar as consequências da mudança climática resultante do aquecimento global. Sem saber a quem pertence, e eu já encaminho, presidente, sem saber a quem pertence a gleba, difícil responsabilizar os que devastam a última grande floresta tropical do planeta. É uma ferramenta que atrairá os ambicionados e milionários recursos dos investidores internacionais, à espera da regulamentação desse valioso mercado de créditos de carbono.
Mas na zona urbana é também significativa a implementação de consequente regularização fundiária. O possuidor de um pequeno lote, enquanto não o registra, pode ser considerado invasor ou ocupante a título precário. Com o registro, passa a ser proprietário, legitima-se a sua posse. Ele também cresce em cidadania, o que é um ganho social expressivo. Senhora Presidente, senhores deputados, o novo marco de garantias e o Serviço Eletrônico de Registros Públicos implementado pela Lei 14.382, aprovado por esta Casa, abre uma promissora fase para a continuidade da modernização das delegações extrajudiciais. Um reconhecido êxito de nosso país, que hoje dispõe de cérebros lapidados em permanente aprendizado, com o estímulo dos periódicos concursos públicos realizados pelos tribunais de justiça, fiscalizados e normatizados pelo Conselho Nacional de Justiça. Os brasileiros nem sempre têm noção de que instituições aqui reinventadas tornaram-se paradigma para outras nações e que o desenvolvimento dos especialistas que se devotam à contínua elaboração de novas técnicas e aperfeiçoamentos mais ajustados à profunda mutação tecnológica que o mundo mergulhou. Sem abandonar a tradição consolidada no persistente estudo e absorção do que lhe serve para aperfeiçoamento, os registradores imobiliários do Brasil adicionaram considerável dose de engenhosidade, criatividade, empreendedorismo, a conjugação sólida, base jurídica e funcionamento calcado em eficiência, eficácia, efetividade gerou sistema renovado, flexível e aberto à incorporação de tudo que venha a prestigiar os direitos fundamentais e fortalecer a cidadania e a democracia brasileira. Há motivos, portanto, para celebrar os 180 anos do registro de sonhos que o sistema de registro imobiliário do Brasil ora festeja. Viva os 35 anos da Constituição Cidadã, viva os 50 anos da Lei de Registros Públicos, viva os 180 anos do Registro de Imóveis do Brasil, viva o Brasil. Muito obrigado. A gente vive em todos os estados da federação problemas em relação à regularização fundiária na questão agrária e na questão urbana. E não há nenhum programa tão realmente transformador e socialmente tão justo, ou há poucos programas, como a regularização fundiária. E o cartório é fundamental para isso. A gente sabe quando alguém, que não tem ainda o registro, ganha o registro, ele passa a ter acesso ao crédito, ele passa o seu imóvel valoriza-se muito e ele tem uma nova inserção aí em termos de economia, em termos de sociedade. Portanto, a gente estar aqui hoje prestando essa homenagem é mais do que justiça com quem ajuda muito ao nosso país. E quero dizer que vocês sempre podem contar conosco. Hoje, o setor de registro de imóveis no nosso país tem um papel fundamental naquele que representa um dos preceitos fundamentais e um dos pilares mais importantes de todo o país que quer crescer, que é a segurança jurídica. O trabalho dos senhores e senhoras, Brasil afora, tem uma importância muito grande neste sentido, dialogando com todas as classes sociais e trazendo para o nosso país estabilidade, como falei, segurança jurídica e, com certeza, trazendo cada vez mais, principalmente para o Brasil, do ponto de vista interno e externo, a condição de ser um país que busca o seu crescimento, onde respeitam as suas leis e tem instituições respeitadas, como são os cartórios de registro de imóveis. Então, nesta data em que a Câmara dos Deputados honrosamente realiza essa sessão solene para comemorar os 180 anos do registro de imóveis do nosso país, faz um reconhecimento ao grande trabalho que é realizado na ponta, nesse Brasil continental, nesse Brasil desigual, pelos cartórios de registro de imóveis. Eu tenho visto com muita alegria a busca, principalmente nesses últimos dias, nesses últimos meses, do setor está buscando sempre a modernização. Isso é fundamental para que o serviço
serviço seja cada vez mais prestado com eficiência, com transparência, com rapidez. Hoje nós temos um mundo que a cada dia se reinventa, não há como pensarmos um Brasil do futuro se essa busca ela não for constante, e a discussão, por exemplo, do projeto de lei 4188, que se deu aqui nesta casa e no Senado Federal, onde concluímos nos últimos dias a sua votação, ainda no início do mês de outubro, representa isso, a busca do aperfeiçoamento constante da legislação para que o melhor serviço seja prestado à população, e o trabalho de cada um dos senhores e senhoras é fundamental neste sentido. Uma classe que, segundo, não sou eu que falo, é uma pesquisa do Datafolha, é a categoria mais respeitada em todo o Brasil, a categoria mais confiável. 76% dos brasileiros confiam piamente no que os cartórios no Brasil fazem e dizem. E só a Noreg congrega mais de 13 mil cartórios espalhados em todos os municípios do Brasil, onde muitas vezes o Estado não consegue chegar. Lá você vai ter a presença de um cartório, fazendo muitas vezes o papel do próprio Estado. E são mais de 500 mil pessoas empregadas, seja direta ou indiretamente, meu senador Romero Jucá. No ano passado, foram mais de 62 bilhões de reais em tributos arrecadados, entregues para o governo. Embora nem sempre tenham o respeito e o carinho que do governo merecem. Um modelo que é adotado por 7 das 10 maiores economias do mundo. E 22 das 27 nações da União Europeia o adotam. Um modelo que atende 2/3 de toda a população mundial e que aqui no Brasil é prestado com excelência. Então, os meus parabéns, o meu reconhecimento a essa categoria tão importante que vai ter o meu apoio enquanto eu deputado for. Um abraço, fiquem com Deus e tenhamos todos uma excelente semana. Viva os registradores do Brasil! Eu costumo dizer que esta segurança jurídica, ela é estampada quando nas relações comuns, né, existe um adágio. Está registrado em cartório, tem confiança, tem credibilidade. Portanto, isso foi algo que foi alcançado ao longo desse período de 180 anos. Eu tenho acompanhado de perto a evolução tecnológica, o quanto os cartórios têm se preocupado em atender bem aqui o usuário e o quanto a resposta tem sido célere. Portanto, termino aqui minha participação parabenizando a todos e parabenizando Vossa Excelência, nossa Presidente, pela brilhante iniciativa. Essa comemoração dos 180 anos é celebrar a história da segurança jurídica, da confiabilidade e do progresso do Brasil. Desde a criação do primeiro Registro Geral de Imóveis, em 1843, esse sistema surgiu visando garantir o crédito, mas tornou-se a base para o desenvolvimento da propriedade e a garantia dos direitos dos cidadãos. Ao longo de décadas, o Registro de Imóveis do Brasil foi evoluindo, adaptando-se aos desafios e necessidades da sociedade. Desde os livrões de transmissão das transcrições, e que muitos de nós ainda temos, passando pelas matrículas criadas pela Lei 6.015, em 1973, e atualmente pelo registro eletrônico, sistema esse que desempenha papel fundamental na promoção da segurança jurídica nas transações imobiliárias, garantindo que cada propriedade seja claramente identificada e protegida. Criou-se também recentemente o registro eletrônico, como eu disse, mas principalmente o Operador Nacional do Registro, visando modernizar a gestão desse serviço eletrônico no Brasil. Em um mundo cada vez mais digital e conectado, a modernização dos processos faz-se essencial para manter eficiência e agilidade em todas as esferas da sociedade.
No contexto dos registros públicos, essa transformação se reflete no advento do registro eletrônico e na atuação do Operador Nacional do Registro, uma iniciativa que visa revolucionar a gestão do registro de imóveis brasileiro. O registro eletrônico é a tecnologia que vai permitir, ou que já permite, essa substituição contínua do papel por versões digitais, com utilização da inteligência artificial, não se sobressaindo a inteligência humana. Existe a necessidade da inteligência humana visando a utilização da inteligência artificial, propiciando maior segurança, celeridade e rapidez dos processos. Dentre a combinação do que é possível fazer com esse registro eletrônico, temos ou teremos em breve uma redução das fraudes, agilidade e eficiência dos nossos serviços, uma maior acessibilidade através da interoperabilidade de todos os registros do país, sustentabilidade, uma economia de custos que certamente advirão da implementação do registro eletrônico. Nesses 180 anos, os profissionais que atuam no sistema de registro de imóveis desempenharam um papel crucial, assegurando que as informações sejam precisas, confiáveis e acessíveis. Foram eles que diariamente trabalharam para garantir a integridade desse sistema, contribuindo para a construção de um Brasil mais justo e próspero. Nesse aniversário, é importante reconhecer a fundamental importância do registro de imóveis para o Brasil, sendo pilar da estabilidade jurídica e do desenvolvimento econômico. Que estes 180 anos sejam celebrados como um marco de compromisso com a justiça, a transparência e a segurança nas relações da propriedade, e que esse sistema continue a prosperar e evoluir nas próximas décadas, adaptando-se às mudanças e aos desafios que o futuro possa trazer. Parabéns ao Registro de Imóveis brasileiro por essa longa e ilustre jornada. Que todos os nossos sonhos desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos que as grandes proezas da história foram conquistas do que parecia impossíveis. Charles Chaplin. E aqui eu represento a CNR, a Confederação de Notários e Registradores. Trago aqui um abraço do nosso presidente Rogério Bacelar, ele que tem sido um grande lutador pela classe, não só pelos registros imóveis, mas por todas as especialidades, mostrando a importância que nós temos para a sociedade brasileira, Rainei. Mostrando o trabalho que nós fazemos em prol da sociedade brasileira na garantia da segurança jurídica. Quantas vezes, aí falando dos registros imóveis, eu vejo que o maior sonho da população brasileira é ter um imóvel, o sonho da casa própria. Quantas vezes eu acompanhei solenidades em que você dava a emoção das pessoas por estar recebendo a sua casa própria. E aqui eu quero parabenizar cada colega em todo o Brasil, porque o trabalho que tem sido feito na regularização fundiária. E é preciso registrar que os registros são feitos gratuitamente pelos colegas em todo o Brasil, porque não se recebe um centavo para poder fazer essas regularizações. E a emoção das pessoas que às vezes durante 30, 40, 50 anos morando em determinado local. E eu me lembro agora, o prefeito Marcelo Bellinati, da minha cidade de Londrina, ele falava outro dia numa regularização, e ele citava que uma pessoa veio agradecer. Prefeito, quero agradecer por isso, porque o senhor fez o maior sonho que eu tinha na vida. E ele falou, mas qual que era o seu sonho? Meu sonho era comprar uma panela e comprar um liquidificador na Casas Bahia. E o prefeito entendeu, mas por que isso? Porque, prefeito, nós não tínhamos endereço. E sabe que uma pessoa não tem endereço. E se ele não tem endereço, ele não tem a oportunidade de ter o crédito.
E através do trabalho que registradores fazem em todo o Brasil, e eu volto a frisar gratuitamente, nós estamos dando cidadania para milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil. Então, se hoje é o dia de parabenizar, hoje é o dia de agradecer também pelo trabalho que registradores fazem em todo o Brasil. Muitas vezes se fala do ganho, e o próprio Celso Sabino falou aqui, mas que não se conhece a realidade de milhares de colegas que com muita dificuldade mantêm os seus ofícios para poder entregar à sociedade aquela segurança jurídica. Por isso, o nosso parabéns, o nosso muito obrigado e, acima de tudo, o que a Câmara dos Deputados faz hoje é reconhecer e parabenizar o trabalho dedicado dos nossos colegas. Parabéns a todos e viva o Registro de Imóveis do Brasil. Mas falamos aqui muito em regularização fundiária. Todo mundo falou da importância. Regularização fundiária desenvolve a economia, porque é um ativo que é dado em garantia. Falou Alex Canziani aqui, do caso da panela. Regularização fundiária é o meio ambiente, porque a partir do que o imóvel está regularizado, o meio ambiente, a pessoa tem que cuidar daquele meio ambiente. Regularização fundiária é muita coisa, mas ainda nós estamos longe de ter uma regularização fundiária, de regularizar todo o Brasil. E esse desafio é nosso, registrador de imóvel. Eu sou registrador de imóvel e hoje ocupo a função de deputado estadual pelo meu 3º mandato. Mas a minha atividade, a minha profissão é registrador de imóvel na comarca de Viçosa, aliás, onde tem a melhor e mais bonita Universidade Federal do Brasil. Pois muito bem, nós temos esse desafio. E eu faço aqui, na Câmara Federal, meu caro deputado Rodrigo de Castro, minha cara deputada Luísa, que precisamos que o poder público, o Tribunal de Justiça, tive reuniões com o deputado, com o desembargador Zé Arthur, presidente do Tribunal de Justiça, com o Jarbas, procurador, com o governo do Estado, que entregue para os registradores de imóveis a regularização fundiária de maneira definitiva, para que nós possamos fazer o que eu faço lá em Viçosa de maneira voluntária. Eu procuro o prefeito, eu procuro a juíza, eu procuro a defensora pública, eu procuro o promotor e promovo a regularização fundiária. Às vezes eu tenho dificuldade com algum prefeito da comarca, às vezes eu tenho dificuldade com alguma juiz, o juiz não tem o interesse de estimular, mas a partir do momento que nós tivemos o poder nas nossas mãos, a tecnologia, tiver na nossa mão a iniciativa de fazer a regularização fundiária, eu tenho certeza, em poucos anos, em pouco tempo, o Brasil estará todo regularizado. Então, fico aqui os líderes do registro de imóvel e também nossos colegas deputados. Entregue a regularização fundiária para o registro de imóvel, fazer todo o processo, que em pouco tempo o Brasil está todo regularizado. Muito obrigado, Luísa, muito obrigado a todos os colegas aqui presentes. Um abraço a todos e uma boa tarde. Dizer que hoje nós, enquanto Câmara dos Deputados, damos uma demonstração histórica de compromisso e principalmente de gratidão ao trabalho que os nossos registradores fazem no Brasil, com inovação, com competência, com responsabilidade. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês e está encerrada a presente sessão. O número de divórcios no Brasil atingiu recorde durante a pandemia, mas diminuiu em relação a 2021. O indicador considera tanto os divórcios judiciais concedidos em primeira instância ou aqueles por escrituras extrajudiciais. Para especialistas, o número pode sim ter uma correlação com a facilitação do ato do divórcio por vias extrajudiciais. Olha, um aumento, certamente ele tem a ver com a facilidade dos meios de se acessar os procedimentos de divórcio, inclusive o procedimento extrajudicial que é feito nos cartórios de notas. Isso sem falar do fato que me parece que ocorreu, é que houve uma certa
represamento do número de divórcios durante a pandemia, devido ao acesso que o cidadão teve limitado ao sistema de justiça, e isso, com a volta da normalidade e reabertura de todos os serviços públicos, certamente o cidadão procurou o divórcio e resolver suas questões familiares, e eu acredito que esses devem ser um dos motivos do aumento do número. Uma pesquisa feita em 2020 mostra que a média de duração dos casamentos eram de 16 anos, mas segundo a nova pesquisa publicada, o número diminuiu para 13,6 anos. Sim, aqui no cartório do 4º Ofício do Gama foi bem perceptível essa estatística. A gente, percebe que com o fim da pandemia a procura foi bem maior, acho pelo acesso ao serviço público. Facilitou bastante essa procura. Facilitou. O curioso é que casamentos também aumentaram nessa época, com alta de 23,2%. Só em 2022, 814.576 novos casamentos foram registrados. O número de casamentos também aumentou, porque houve também essa limitação, muito embora os cartórios tenham ficado abertos durante toda a pandemia, mas muitas pessoas adiaram seus planos, pelos mais diversos motivos, pelas festividades que são comuns nos casamentos, pelas viagens. Então as pessoas adiaram os planos. Então, certamente essa volta da normalidade é uma das causas, e outras coisas que foi facilitado, a lei foi alterada recentemente para facilitar o procedimento de habilitação, eliminando bastante a burocracia dos procedimentos de habilitação, inclusive possibilitando a conversão da união estável em casamento muito facilmente, que em muitos lugares anteriormente tinha que se entrar na justiça. Veio uma nova lei autorizando a fazer direto no cartório sem muita burocracia. Então, esses seriam os principais motivos que fizeram também um aumento do número de casamentos realizados. A gente notou também que a procura nos casamentos foram maiores. Eu acho que também por causa da pandemia, que juntou o pessoal, eles quiseram, formalizar mais rápido, e a facilidade também, do meio que a gente trabalha agora, com as entradas dos casamentos bem rápido. Então, é isso. Veja uma homenagem aos 180 anos do Registro de Imóveis. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje comemorando os 180 anos do Registro de Imóveis do Brasil. Este é um projeto que nós iniciamos lá em 2021, o qual eu tive a grande satisfação de contribuir um pouquinho ali na diretoria de comunicação. O projeto ele foi pensado a longo prazo para esse período de 2 anos, para que nós chegássemos aqui em 2023 comemorando uma data que é tão importante para todos os registradores de imóveis do Brasil. Contar essa história para que a sociedade brasileira possa conhecer, os poderes constituídos possam conhecer a preciosidade que foi construído no Brasil e que a gente quer aprimorar. Embora nós estejamos tratando de uma instituição milenar que já existia mesmo no Brasil muito antes, só que por outros formatos, na medida em que a legislação passou a prever uma forma mais organizada, institucionalizada e reconhecida pelo Estado brasileiro, passou a entrar em vigor. A nossa história se confunde com a formação de riqueza e circulação da economia brasileira. Desde o primeiro momento, onde pensou-se em ampliar a base de garantias, até pensar em ter um recorte das terras e a percepção da unidade dessas terras a cada pessoa, o registro de imóveis tem se colocado de uma forma importantíssima, vital até para essa consecução desse objetivo. Os nossos livros, os nossos arquivos, as nossas matrículas contam a história do nosso país, refletem os desejos e anseios das pessoas e também propiciam o desenvolvimento econômico com a circulação de crédito e com o surgimento de novos empreendimentos. Nos nossos livros estão a história do Brasil, a história de muitas famílias, a história de muitos negócios. Então isso demonstra a importância do registrador de imóveis para a sociedade, desde a sua função social à sua função negocial.
A importância dos registradores de imóveis vai muito além do acesso à moradia, né, do direito constitucional. É um sonho que cada cidadão carrega dentro de si. A segurança de ter seu imóvel registrado, a segurança de não ter uma invasão, de sofrer reintegração de posse. Registro de imóveis é sinônimo de segurança, é sinônimo de confiabilidade, é sinônimo de progresso, é sinônimo de acelerar uma economia. Registro de imóveis impulsiona um país pujante, um país de belezas naturais, mas um país que quer crescer e se desenvolver e se destacar a nível de mundo. É sempre o registro de imóveis dando suporte para as operações econômicas e assegurando o direito de propriedade das pessoas e agora também cumprindo uma agenda internacional, sempre procurando fazer um mercado sustentável. E comemorar os 180 anos do registro de imóveis no Brasil e fazer parte de tudo isso, para mim tem sido também uma realização pessoal. Orgulho. Essa é a palavra que eu tenho para dizer que eu sou registrador de imóveis já há quase 15 anos e faço parte dessa grande instituição que tem garantido direitos ao cidadão brasileiro. Esses 180 anos acaba sendo um grande marco para todo o país e com certeza fica na história latino-americana. Tive a oportunidade de visitar o primeiro registro geral de imóveis, que hoje é o primeiro registro de imóveis do Rio de Janeiro, e lá o colega havia digitalizado todo o acervo, inclusive o primeiro livro do registro de imóveis, onde existe um auto de instauração do registro de imóveis, do registro geral de imóveis brasileiro, né? E é importante que nós conheçamos toda essa história, porque quem não conhece o seu passado não tem uma direção para o seu futuro. O sistema registral começou de uma maneira muito simples, com o registro da hipoteca, de uma maneira bem básica, e hoje a gente está aí com os registros, né, eletrônicos vindo. Então, o registro de imóveis ele tem desenvolvido, ele tem acompanhado essa evolução tecnológica, ele tem se transformado. E eu acho importante todos os registradores estarem cientes disso e acompanhar essa evolução, para que a gente possa acompanhar toda essa transformação tecnológica, trazê-la para dentro do registro de imóveis como um apoio, né, e uma garantia para a evolução. Tenho dito que os próximos 180 dependem de nossa união e engajamento, firmes no propósito de bem servir a sociedade brasileira. E certamente estaremos nos 200 anos, né, comemorando aí o registro de imóveis no Brasil. E eu quero dizer aos amigos que quer queiram ou não queiram, tá? Uma instituição que tem 180 anos e que está à disposição da comunidade e que vive até hoje tem que ser respeitada. Então eu deixo aqui o meu agradecimento a todos os que vieram antes, a todos os que estão presentes, que estão construindo a história e estão construindo o futuro do nosso país no registro de imóveis. Tudo é feito pelas pessoas e para as pessoas. Quero agradecer todos os colegas que estão nessa campanha, trabalhando com a padronização da marca, estão cultivando essa força. Parabéns, registrador de imóveis, parabéns, registradora. Vamos celebrar o nosso dia 21 de outubro e com certeza será um ano de grandes comemorações. 180 anos, a gente vai até os 181. Parabéns, registradores e registradoras. E esse foi o Cartório Contemporâneo de hoje. Perdeu alguma parte desse programa? Temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no canal do YouTube da Confederação Nacional dos Notários e Registradores. Nos vemos semana que vem, às 19 horas, na TV Justiça, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!